Por que o nacionalismo que boa parte da classe média e burguesa exibe é doente? Há uma tendência equivocada para interpretar, exercer e enxergar o nacionalismo. A explicação está no fator histórico. A gente precisa conhecer e entender para não multiplicar a interpretação equivocada sobre o nacionalismo. Enquanto ideologia, o nacionalismo doente sofre alteração do mesmo modo enquanto projeto. A anomalia nacionalista nasceu junto ao Brasil República, um ideal revolucionário alcançado. A americanização do país pós-período imperial levou as classes em ascensão a um projeto nacionalista inspirado e influenciado nos Estados Unidos, e também, ideologicamente, o sentimento apaixonado pelo próprio sistema norte-americanizado, pois, segundo a concepção dessas classes, os Estados Unidos ofereciam dinheiro mais barato, ao contrário da Inglaterra. Rui Barbosa, como denominou Muniz Bandeira em seu livro Presença dos Estados Unidos no Brasil, era o cérebro daquele governo de composição burguesa. Foi ministro da Fazenda e fundamentou na doutrina protecionista de Alexander Hamilton o esforço de industrialização. Orientou a Constituição, muito parecida com a Constituição norte-americana, instituiu o federalismo e o Brasil passou a se chamar Estados Unidos do Brasil. A política, logo após a proclamação da República, onde surgiu um forte sentimento nacionalista, era em harmonia à doutrina Monroe, diferente do Brasil Império, que teve seus contratempos com os Estados Unidos ao ponto de quase declararem guerra um contra o outro, muito embora o Brasil Império acabava cedendo ao governo de Washington, por fim ambicionando os avanços daquele país, bem como criando uma forte dependência comercial através da exportação do café. Muniz Bandeira escreveu: "O que importa são as linhas gerais do processo de penetração dos Estados Unidos no Brasil, da luta contra a preeminência da Inglaterra para o estabelecimento do próprio sistema imperialista." Assim, em reflexo à oposição norte-americana contra a Inglaterra, nasce o nacionalismo já doente, amamentado pelos Estados Unidos e apaixonado por ele, da burguesia industrial principalmente. Entre novembro de 1889 e outubro de 1890, apareceram mais empresas que em 7 décadas do Brasil Império, até hoje associada ao imperialismo. O impacto ideológico e econômico sobreviveu ao longo do tempo, em detrimento do progresso soberano. O nacionalismo doente nunca soube o que é isso, progresso soberano. Mesmo através de governos nacionalistas soberanos, como o de Getúlio Vargas, que sobriamente, após o amadurecimento, considerava o capital adventício estar contaminado por interesses estrangeiros, não podendo coexistir aos interesses nacionais. O nacionalismo doente, no entanto, perdurou. O reflexo dele está na própria direita ao considerar a servidão aos Estados Unidos um sinônimo de progresso. A bandeira americana. Abrigando, portanto, os entreguistas, em sua grande maioria, na direita. Precisamos estar cientes das diferenças entre o nacionalismo soberano e o norte-americanizado. O nacionalismo de Bolsonaro, por exemplo, é um nacionalismo norte-americanizado, já que cultua a ditadura de 64, que contou com a participação do governo de Washington. O verdadeiro nacionalismo, de contornos getulistas, também encontrado no governo de João Goulart, mas ainda não atingido em sua totalidade, é o que devemos buscar, livre do nacionalismo burguês, comprometido e norte-americanizado desde sua fecundação.